Vou chamando as pessoas mais uma vez porque a gente levou um tombinho. Ah, tá. Agora ele voltou. Pronto. Pronto. Restabelecemos a conexão. Deixa eu ver aqui. Alô? Oi, professor. Olá, voltamos. Mas Exu já liberou tudo de novo. Hoje é quinta-feira, é dia do meu pai Ogum, o homem da tecnologia, não vai me deixar na mão. Seguindo, desculpa, eu acabei perdendo o senhor um pouquinho antes, ainda quando o senhor estava falando sobre os que se acham, ou os que se identificam ainda com o eurocentrismo, de uma certa forma. Isso, exatamente, exatamente. Então, a gente tem que se tomar muito cuidado, porque uma maneira, não é, de se pensar e agir de modo colonizado não é alguma coisa difícil de fazer, né? Quer dizer, não é alguma coisa difícil. É a mesma coisa do racismo estrutural, né? Quer dizer, alguma coisa que está na estrutura. E aí nós conversávamos sobre a questão do terreiro, não é? A questão do terreiro. Sim, que também não foge a essa influência do colonialismo, né? Não, ninguém vai fugir. Não, não vai fugir, ninguém foge. Ninguém foge até que tenha consciência do poder colonial. Não é? Quer dizer, você só, você só muda comportamento, mentalidade, se você, em alguma medida, souber da atuação dessas forças, a atuação destrutiva dessas forças. Não quer dizer, uma atuação nefasta. Por isso que eu tenho insistido para que a gente assuma que o colonialismo, para nós, ele fracassou. Não é que o projeto humanista europeu fracassou, que esses modos de ser, pensar e estar no mundo fracassaram. Então, pronto. A gente precisa, esse é o ponto de partida. Não deu certo, não deu certo. Aí, essa semana, né, esse mês, nós tivemos 2 episódios emblemáticos envolvendo o povo de Terreiro, aqui na região sudeste. Uhum. Nós tivemos um episódio no Fantástico de uma família que tinha uma Yaô e a família estava passando fome por conta da quarentena, da Covid, falta de política, né? Quer dizer, nós temos uma política, não é, de, de respeito à vida, de respeito à alimentação, não é, de respeito às vulnerabilidades às quais a grande parte dos brasileiros estão expostas. Então, nós tivemos esse caso. E na mesma semana, nós tivemos o caso do linchamento virtual de uma
uma Yaô de Euá, que deu o Orucó, e alguém gravou, alguém filmou o Orucó, e a Yaô faz um gestual, que é de expandir a palavra. Quando solta o nome, faz um gestual de oferecer aquele novo nome, o nome renascido, Sim. para as pessoas. É uma coisa dessa tradição. É um movimento do corpo, corpo-palavra, palavra-corpo, dessa tradição. Algumas pessoas se mobilizaram para fazer uma campanha para ajudar a família que estava passando fome, e foi tudo maravilhosamente. Então, o povo de terreiro se dividiu entre alimentar e destruir. E do um beijinho, que aquilo era desrespeito. Depois inventaram que a Yaô era surda muda, que era a linguagem dos surdos mudos, e não era nada disso. Nada, nada disso, nada disso, nada disso. Uhum. E também houve uma tentativa de distorção do caso da Yaô passando fome, que as pessoas começaram a perguntar: ah, mas e o pai de santo dela? Ah, mas e o orixá? Ah, mas como o orixá deixa a Yaô passar fome? Eu não sabia que o orixá tinha atacadão de alimentos, que tinha um supermercado para oferecer comida. Eu não sabia disso. Um Ceasa do. Ceasa, exatamente, professor. Um Ceasa. Eu não sabia que tinha um Ceasa. Como essa cultura, que aqui no Sudeste nós chamamos de xoxação, xoxar. Já ouvi essa expressão, xoxar. Uhum. Xoxar. Como aqui no Sudeste, essa cultura da xoxação é muito comum. Xoxação. Como essa cultura aqui é muito comum, eu comecei a pensar um pouco melhor sobre essa cultura. E eu falei, mas o que está por trás dessa cultura? Todo mundo julga, todo mundo avalia, todo mundo condena. Qualquer coisa minimamente diferente é condenável. E muito comum, né? Internet, o fervo dos espíritos, o caçador de marmoteiros, tem grupos substanciais para o fomento à cultura da xoxação. E aí, professor, eu comecei a pensar, falei, não. Sim. Eu comecei a pensar, falei, mas o que é isso? Eu só ia comentar que as pessoas aqui no chat, então vai escrever xoxação. Eu falei, mas o que é isso? Todo mundo avalia. Eu falei, por que as pessoas se sentem no direito de se colocar nesse lugar de juiz, promotor, tribunal do júri? Esse excesso de rigor com o terreiro, essa busca de uma tradição hegemônica a partir da sua perspectiva, disso que se trata. E eu comecei a pensar, falei, o que é isso? Aí
Eu matei a charada. Qual é do terreiro? Qual é a origem do terreiro? Qual é a cor das práticas de terreiro? Qual é a cor da cultura de terreiro? Qual é a cor das origens do terreiro? Preta. O que a branquitude faz com os pretos? O que ela faz com os pretos? Os pretos têm que sempre ser melhores, perfeitos, atenderem às exigências da branquitude. Os pretos são sempre rigorosamente avaliados. Os pretos têm que atender a um padrão. Eu falei, é racismo. Esse comportamento não é apenas uma fofoca, uma brincadeira. Não, é racismo. É um grau de exigência. De dentro do terreiro, é auto-ódio. Então, quando isso vem de dentro do terreiro, é auto-ódio. Quando vem dos brancos, quando vem dos negros de terreiro, auto-ódio, porque isso nós sabemos. Fanon fala muito sobre isso, sobre auto-ódio. Nós sabemos que isso é muito forte. Então, quando é negros de terreiro, é auto-ódio. Quando é a branquitude, é racismo. É racismo. E certamente já apareceu alguém em seguida para lhe dizer que o senhor vê racismo em tudo. Ah, eu vejo mesmo, e é verdade. E eu falo assim, é verdade. Agora tudo é racismo? Eu falo, é verdade, Motumbá. Motumbá é nosso pedido de bênção no candomblé. Que tu, eu falo, é verdade, Motumbá. Porque eu vejo mesmo, porque de verdade há racismo em tudo. Esse comportamento racista, porque esse nível de exigência com as coisas pretas. É o mesmo nível de exigência com o corpo preto, trabalho preto, com desempenho preto, é o mesmo nível de exigência. E o terreiro precisa atender a um padrão hegemônico. Mas aí a pessoa ela nem sabe o que é o terreiro. Ora, o terreiro é encruzilhada, é múltiplo, é pluriuniversal, é diversidade. O terreiro é Exu. Então não dá para exigir do terreiro um padrão hegemônico com bases brancas europeias. Não tem condições. Ah, aí alguém me fala, professor, alguém me fala. Ah, quer dizer que está tudo certo? Eu falo assim, quem inventou o errado? Eu não inventei. Quem que inventou o errado? A Europa inventou o errado. A branquitude inventou o errado. Não, não está tudo certo. Mas vocês precisam parar de buscar no terreiro o paraíso cristão. Porque o paraíso, essa palhaçada, nem existe. Então vocês querem encontrar no terreiro um lugar como? Sem tensões, sem conflitos, perfeito, repetindo, todo mundo em fila. Todo mundo em fila, fazendo a mesma coisa. Não, porque tem gente que quer polícia para o terreiro, tem gente que quer papa, que é uma comissão. Uma comissão de inquérito, eles querem a Santa Inquisição para o terreiro. Eu não sei se eu dou 3 tapas na cara da pessoa, se eu tiro a roupa, saio correndo nu, se eu dou um grito, se eu falo palavrão. A pessoa que é de terreiro, não, a pessoa, não estou falando agora de gente da igreja. A pessoa é de terreiro, professor, e ela quer Santa Inquisição. Ela quer queimar gente de terreiro na fogueira, porque alguém de terreiro fez
fez um negócio que ela considerou diferente. Eu falei, mas você quer Idade Média, no século XXI, aplicada ao terreiro? Não, mas nós precisamos de organização. Nós precisamos de um papa. Mas precisa de um papa? Eu não sei se eu te dou uma porrada e deixo a marca do meu anel de búzio na sua cara. Eu não sei se eu grito, se eu recebo a minha Maria Padilha. De onde você está? Você não está vendo que essa mentalidade é justamente a mentalidade colonial? Você quer reproduzir os mônicos, os padrões colonizados, colonizantes e colonizadores, aplicar alguma coisa que está resistindo, duramente, Que se resistindo, para não atender a esse sistema. Inclusive, o que você considera errado é grito. É um grito. O que você considera errado é um grito. Entendeu? Pela possibilidade de manutenção do escurecimento, da negritude. Olha, eu vou falar para o senhor, professor. Para que serve a noção de erro? A noção de erro serve, sabe para quê? Uhum. Eu quebro um negócio e eu falo, e eu compro outro. A noção de erro atende ao capitalismo. Porque a noção de erro, ela faz com que eu precise sempre estar comprando. Então, aí eu estou aqui nesse terreiro, aí alguém fala para mim, tem coisa errada. Eu descarto e vou comprar em outra. Isso não é nosso, isso não é nosso. Não é que não possa ter erro, pode ter. Mas nós vamos restaurar. Nós vamos compreender. Erro também tem significado. O que para nós o erro pode se tornar acerto. As nossas noções epistemológicas não são as noções epistemológicas da branquitude. Professor, a gente já está se aproximando. Agora eu perdi um pouco o controle do tempo, porque o Instagram, quando dá essas travadas e depois se entra novamente, eu tenho a impressão de que ele começa a contar o tempo novamente. Mas como eu tenho aqui 10 minutos e eu sei que se eu tenho não sei se eu tenho algum outro compromisso, provavelmente tenha, né? Por essa agenda sempre lotada. Mas eu gostaria só de abrir talvez um espaço para as pessoas, porque já tem muitas perguntas aqui no chat, né? As pessoas assim enlouquecidas com as suas palavras, né? As pessoas se recuperando a sua força, se energizando, né? E com as suas palavras, com essas suas ideias, com esse discurso, como eu digo, necessário, né? E o que o senhor acha da gente abrir para a participação das pessoas e fazer pelo menos uns 5 ou 10 minutos, nem que seja. Deixa eu ver aqui, ó. As pessoas falando que sobre essa cristianização, né, no candomblé, nos terreiros. Alguém aqui falando que em Fortaleza acontece muito. Deixa eu ver. Os problemas sempre se repetindo de norte a sul, né? E deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui bem legal que eu vi, só deixa eu achar. Foi quem ali que falou? Tatiana Henrique. Deixa eu dar só um salve para as pessoas aqui que estão. Karine Leal, Idraque, Smag, João Umbanda, Noêmia Duque. Foi a Lúcia Helena Ribeiro que comentou, que acontece muito em Fortaleza lá. A Ana Carolina Santos, Kátia Moraes. Não tô achando. Só pra gente, o som também não ficar, a gente não ficar parado. Deixa eu só outro aspecto. O senhor começou a sua fala falando da desadequação da palavra
para o que nós queremos fazer a partir da cosmovisão africana. Mas, por outro lado, no seu livro, o senhor aponta uma epistemologia africana como a solução e como o remédio para combater todos isso, né? Óbvio que eu estou pontuando alguns capítulos do seu livro, mas eu gostaria que o senhor falasse, então, dessa epistemologia africana. A gente já falou aqui sobre afrobetizar, né? Um processo que remete a uma alfabetização mesmo, a partir dos valores civilizatórios africanos. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa natureza dessa epistemologia africana. Porque hoje a gente pode falar, inclusive na pedagogia da encruzilhada, né, a partir de Luiz Rufino e sua contribuição, e ainda muitos outros. Né? A gente teve aqui na segunda-feira, embora ela não pudesse participar, a professora Dilbênia Machado, com a filosofia do encantamento, toda baseada na vivência de terreiro e nos ensinamentos que as nossas ancestrais, as mulheres negras, a partir dos saberes femininos, vão repassando através da sua oralidade. Como é que o senhor define, então, a africana, que passa, me parece, necessariamente pela vivência no terreiro? Né? A nossa filosofia, ela é uma filosofia que, embora, obviamente, também tenha alguns segmentos que reproduzem os debates na filosofia hegemônica europeia, mas, por outro lado, há campos na filosofia africana que são de temas voltados especificamente a partir de África. Então, nesse sentido, como é que o senhor poderia definir a filosofia africana no sentido de combater toda essa colonialidade? Olha, fundamentalmente, a filosofia africana, ou essa epistemologia, ela é alguns aspectos, alguns pontos que eu quero destacar. Então, o primeiro ponto é que trata-se de uma epistemologia da cosmopercepção e da cosmosensação. Uhum. Isso implica dizer que o mundo não existe a partir dos olhos, ele existe a partir do coração, que é a sede da inteligência e da sensibilidade. Ele existe a partir do sentir e não a partir da visão. Então, o primeiro ponto é esse, né? Quer dizer, nós existimos a partir da nossa possibilidade de perceber o mundo, perceber o outro, se auto-perceber, sentir o mundo, sentir o outro e se auto-sentir. Primeiro ponto, isso muda tudo. Né? Quer dizer, isso já muda tudo. Então, nós temos cosmopercepção, depois nós temos respeito à palavra. A palavra que me constitui. Eu me constituo a partir da palavra. Então, a palavra proferida é que me faz, e eu faço a palavra, eu sou a palavra e a palavra me edifica. A palavra sou eu projetado. Isso muda tudo. Cosmopercepção ao invés de cosmovisão. Respeito à palavra ao invés de consumo da palavra e utilização da palavra indiscriminadamente. Pronto. Isso já muda tudo. Uhum. Terceiro aspecto. Não existe partes do corpo. O corpo é um todo, ele é um só. Por isso ninguém adoece. Não existe, eu estou doente da cabeça, eu estou doente do coração, eu estou doente dos pés. Não, eu estou doente. Quando eu estou doente, eu estou doente. E não sou só eu que estou doente.
Se eu estou doente, a minha família toda está doente. Então, esse todo não diz respeito só a mim, diz respeito à minha comunidade. Eu também sou a comunidade e a comunidade me é. E aí, partindo da noção de Ubuntu, sem dúvida que está aí. Então, não existe pedaços, não existem pedaços, existe o todo. Terceiro ponto, quarto ponto, nós não somos. Eu tenho refutado muito uma noção ocidental devastadora de inteligência. O que é inteligência para o Ocidente? Capacidade de memorização, capacidade de armazenamento na cabeça. Isso não é inteligência, isso é capacidade de memorização. Aí um computador faz bem melhor do que a gente. E aí eu tenho uma crítica, eu tenho feito uma crítica terrível a esse nome inteligência, e inclusive esse uso da inteligência memorização para colocar, por exemplo, juízes. Os juízes, eles são, né, quer dizer, são poderosíssimos. Quem é o juiz brasileiro? Branco, homem, criado num condomínio, estudou a vida toda num colégio branco, integral, não sabe nada sobre a vida, nada, não sabe nada sobre nós. Com 22 anos, ele termina a faculdade de Direito, passa de 6 a 8 anos memorizando leis, passa no concurso e vai deliberar sobre a vida de todo mundo. Isso é inteligência? Ele não é inteligente. Ele não sabe como é a vida, nem isso ele sabe. Então, nós precisamos de uma inteligência que venha do coração. Cosmopercepção, o todo, e tem mais um elemento, ética ancestral. Ética ancestral. Eu sou o resultado da minha ancestralidade. A minha ancestralidade que vai, não é a pessoa que está aqui ontem, que nem me conhece, que vai deliberar sobre o que é justo, injusto, certo e errado. Não, é a minha ancestralidade. Nós precisamos de uma ética ancestral. E aí, por isso que eu tenho dito que nós precisamos nos apropriar desses saberes negros ancestrais. Há um último ponto fundamental que eu quero destacar, porque as pessoas fazem muita confusão entre identidade e identificação. Todo mundo pode estar identificado com a epistemologia de terreiro, com os saberes negros, todo mundo pode estar identificado. Mas não é estar identificado que diz qual é a sua ancestralidade. É a sua ancestralidade que diz se você pertence a ela. Não é você que se joga e diz, você é meu ancestral. Não! Isso não existe. É o ancestral que diz se você não é você que diz que ele é seu ancestral. Então não adianta a pessoa branca entrar no terreiro e falar, minha ancestralidade é negra. Não! É a ancestralidade que diz se você é um descendente. Não é você que diz que ela lhe adotou e lhe pertence. E eu acredito até que uma ancestralidade possa lhe reconhecer. Mas só que você vai ter que trabalhar bastante para isso, não é?
É, Então, eu sem penso que dúvida. nós precisamos nos apropriar desses saberes que têm a cura para o adoecimento que nós enfrentamos, né, nesse exato momento, a partir de padrões hegemônicos, brancos, europeus, e de ser, estar, viver e pensar o mundo e no mundo. Professor, deixa eu ver que horas são. A gente passou um pouquinho das 11. Eu vou. Não tem Eu vou problema, começar. vamos um pouquinho. Tem uma questão. Pode ir, professor. Tá bom. Então eu vou lhe. Eu encontrei uma pergunta aqui da Lúcia Helena Ribeiro. Ela foge um pouquinho do tema, mas de qualquer forma, de qualquer sorte, ela está sempre vinculada à questão da decolonialidade, da intolerância religiosa. Ela comenta o seguinte: Babá, no primeiro trimestre de 2019, a intolerância aumentou, onde as religiões de matriz africana foram o maior, segundo o site Brasil de Fato. Ela tirou esses dados do manual. A pergunta dela é a seguinte: o senhor acha que se deve a esse desgoverno, Olha, esse aumento? não é alguma coisa, não é alguma coisa nova. Vocês vejam, é, a presidenta Dilma, ela só se elegeu no seu último mandato porque ela assinou uma carta junto à bancada da Bíblia, se comprometendo. Ela foi obrigada a assinar uma carta, se comprometendo a não tocar em assuntos como aborto, a identidade de gênero, homossexualidade. União estável, acho que também, né? Deve estar União entre estável entre homossexuais, exato. as relações Então, homoafetivas, né? as relações homoafetivas, ela foi obrigada a assinar um documento de que não mexeria, que não, isso estaria fora do seu governo. Isso eu não vou tocar nesse assunto. Então, a gente precisa entender, a sua pergunta é fundamental, porque a gente precisa entender que nós estamos diante de um projeto nefasto de poder, um projeto terrível de poder. Então, eu penso que isso não começa agora, mas o que acontece? Quando você tem uma figura da monta presidencial, e todo mundo sabe que esse cara não é cristão. Quer dizer, a bancada da Bíblia não é cristã. Mas, de qualquer maneira, quando você tem uma pessoa com essa legitimidade e ela, em alguma medida, assume ou cria mais uma fake news de que o Brasil é cristão, de que somos todos cristãos, que quem não for cristão vai embora, que aqui é cristão mesmo, ministro terrivelmente cristão. Então, quando ele faz isso, ele legitima a perseguição a quem não é cristão. E eu percebi o seguinte, aí começa um movimento
de agradar o pai, metaforicamente. Porque nós estamos vivendo muito isso, um movimento de... As pessoas não necessariamente acreditam no que elas estão fazendo, mas elas querem agradar o pai. Porque ao agradar o pai, você consegue legitimidade, você consegue uma indicação, você consegue um posto. E no Brasil, me parece que virou sinônimo. O simples fato de dizer eu sou cristão é sinônimo de idoneidade. Na cabeça desse bando de maluco, né? Que a gente sabe que não é. Então, eu acredito que sim, eu acredito que é um discurso, né? Quer dizer, a palavra, né? Quer dizer, a palavra, nesse caso, a palavra maldita. Maldita e maldita amaldiçoada. E E que aí, encontrou um. Sim, sim. e aí o que acontece, né? Quer dizer, vira quase um lugar de prestígio perseguir, É verdade. não é? Porque lá É no isso. seu locus de poder, no seu território, você será visto como um verdadeiro herói, você não será criminalizado. E você não será criminalizado por quê? Porque o pai, né? Quer dizer, o pai, metaforicamente o presidente, ele está no lugar de pai. E o pai autoriza. Então está muito difícil você combater esse discurso, não é? E a gente vai ficando cada vez mais num lugar extremamente vulnerável. Cada vez mais a gente vai ficando num lugar extremamente vulnerável. É verdade. Cada vez mais vulnerável e como a gente falou já, inclusive na live de ontem com a professora Lúcia Regina Brito, uma intelectual aqui do Rio Grande do Sul, uma mulher que tem um trabalho, fez uma recuperação da história das professoras negras aqui no Rio Grande do Sul. Somos nós por nós, não adianta, sempre foi assim. As iniciativas de educação antirracista no Rio Grande do Sul, muito antes da Lei 10.639, foram feitas por mulheres negras, por professoras negras. Então a importância do matado, né, do poder feminino, da mulher negra, na construção dessa luta, na resistência, né? E como ela disse, somos nós por nós. A gente não pode ficar achando que esse governo, muito menos esse governo, vai fazer alguma população, né? Quando ele quer, na realidade, como o senhor disse, é uma necropolítica, uma política, um governo, né? Genocídio da população negra, né? Da juventude negra. Eu vou fazer mais bem uma pergunta, mais um testemunho. A Elaine Preta coloca aqui: Dr. Sidney, seu discurso tem sido fundamental para o meu processo de contato com a minha ancestralidade. Cada dia mais tenho compreendendo, e aí, mas assim, ela tá falando exatamente de como essa sua fala atingiu ela e fez com que ela se reconectasse à ancestralidade, né, dela, a nossa ancestralidade, digamos. E então eu queria dizer para a Elaine que não só tu, minha querida Elaine, mas todos nós que de alguma forma temos acesso às palavras do professor Sidney, a gente imediatamente é como se aquele sentimento de pertença ele desse um bum, explodisse e a gente logo já se sentisse motivado a recuperar a nossa identidade, a nossa ancestralidade, Elaine. Esse é o testemunho dela. Mas vamos ver quem mais está aqui.
Você quer falar mais alguma coisa? Então, é compreensível, né, esse afastamento. Eu sou muito. Eu sei do poder do colonialismo. O colonialismo é uma força poderosa, devastadora. O professor Silvio Almeida diz que existe no Brasil uma fábrica do desejo de ser branco. Portanto, é um desafio ser negro. E nós sabemos o quanto nos é caro adicionar à pele camadas de pretitude. Voltar para o terreiro é adicionar sobre a sua pele mais uma camada de pretitude. Portanto, isso vai implicar na perda de emprego, na perda da esposa ou do companheiro da companheira, na perda do trabalho, na perda do amigo, na perda de parte da família neopentecostal. Portanto, adicionar camadas de pretitude à própria pele dá muito trabalho e é oneroso. É oneroso. É um ato exuístico, não heróico, exuístico. E dá muito trabalho, mas eu quero dizer a vocês, dá trabalho, vai doer, mas trata-se de retornar para a nossa magia preta. Trata-se de retornar para os braços da nossa ancestralidade, que sempre estará conosco. E, portanto, para nós interessa que a nossa ancestralidade nos veja com bons olhos. Pouco importa se aqueles que nada têm a ver conosco nos vejam com maus olhos. Importa que estejamos protegidos pela nossa magia preta e pela nossa ancestralidade. E eu falo, sem nenhum constrangimento, usemos a nossa magia preta contra os nossos inimigos, sem nenhum constrangimento. Porque a Europa é indefensável, como diz a Aimé Césaire. E aí eu parafraseio. A branquitude é indefensável. O racismo é indefensável. Usemos a nossa magia preta. Eu uso, sem nenhum constrangimento. Como Exu, que não tem vergonha ao tomar partido. É importante que tomemos partido sem nenhum constrangimento. E nessa guerra, nós teremos que matar alguns como forma de reparação. É verdade. Infelizmente. Professor, eu tenho aqui a Ana Paula, não aparece o sobrenome dela para mim, mas ela começou, ela tá dando um depoimento aqui, dizendo que também, eu também fui silenciada. Risos, risos. E aí ela complementa dizendo assim, meu pai está silenciando o passado dele, né? Não entendi muito bem em que sentido isso, que, obviamente ela é uma mulher negra, pelo que eu estou vendo aqui, mas aí ela pede uma ajuda aqui, perguntando qual o melhor jeito de fazer isso. Meu pai, eu também fui silenciada, meu pai está silenciando o passado dele. E aí eu acredito que ela quer dizer no sentido de que qual o melhor jeito de fazer isso, please, o quê? Fazer com que ele redescubra a ancestralidade dele, ou que ele não renegue o passado dele, é um processo complicado, né? Não sei se eu poderia dizer para ela, mas ela parece bem Deve ser preocupada. aquela história. Muito provavelmente ela está contando uma história muito comum de negação do racismo, de negação da negritude, de negação da ancestralidade, de satanização do terreiro. E isso são formas de silenciamento.
Mas eu quero lhe dizer que Egiobê, do Corpus Literário de Ifá, o Mudu, ele diz o seguinte: a verdade não tem pressa. E Ocaram Meji diz: atalho não é caminho completo. Eu penso, não é que eu conversava essa semana com candidatos negros à vereança e nós falávamos sobre os 276 mil candidatos, quase cerca de 46% de candidatos autodeclarados negros. E as pessoas têm dito que certamente nesses 276 mil tem a afroconveniência, né? Tem como tem nas cotas. Tá tudo bem. Nós estamos reagindo. 276, se for 100 mil, já é reação. Então, em alguma medida, aquele poema de Exu faz o erro virar acerto. Sim. Ele matou um pássaro ontem com uma pedra que só hoje atirou. Ele carrega o azeite de dendê numa peneira e o azeite de dendê não escorre dessa estranha vasilha. Sentado, sua cabeça bate no teto. Em pé, não atinge nem a altura de um fogareiro. Isso é a contradição, é o paradoxo, é o contraditório. Esse poema está colado no meu guarda-roupa, porque é meu mantra terapêutico. Porque eu quero crer que Exu está fazendo o erro virar acerto. Nós estamos já reagindo. Eu penso que nós estamos reagindo. Esse GT é uma forma de reação. Nós estamos colhendo os 42 anos de trabalho do movimento negro. Nós estamos colhendo, eles plantaram, e nós estamos, nesse momento, seguindo os passos do movimento negro. Então, eu acredito que nós devemos ser otimistas. Algo melhor virá de todo esse sofrimento, de toda essa dor, de todo esse show de horrores, de todo esse lugar inabitável que se transformou o Brasil. Então, tenhamos, inclusive, paciência com os nossos. Não pratiquemos auto-ódio. Entendamos o poder do colonialismo. Entendamos o poder do capitalismo. Estes são os nossos verdadeiros inimigos. Porque a mão deles, a mão do colonialismo, a mão do racismo, a mão do capitalismo está sempre atuando também sobre os nossos. Portanto, precisamos ser generosos nas nossas avaliações e no nosso contra-ataque. Com os nossos, com os outros não. A gente sai matando, fazendo magia preta, matando todo mundo. Mas com os nossos a gente precisa ser generoso. Tá certo. E é isso. Eu acredito que Exu está fazendo o erro virar acerto e que a luta não está só começando, mas ela está, em alguma medida, se repotencializando. Se repotencializando. Tá certo. Professor, quando o senhor falou antes do uso da magia preta, eu me lembrei de uma história que o senhor contou no seu perfil sobre a menina que foi Iaô, se não me engano,
que foi trabalhar, assim, agora eu lembrei direitinho, era uma IAO com evangélicos como patrão. Ela nunca tinha dito nada sobre a religião dela, e eles tratavam ela normalmente. E que no momento em que ela revelou qual a religião dela, acho que no dia seguinte, se não me engano, ela foi demitida. Ou, não, que alguém viu a guia, a conta dela, o colar de contas dela, e aí imediatamente. Então, aí, nesse caso, o senhor justificava o uso da magia. E não tem outra coisa a se fazer, não é? Não, não Ou tem, vai se tomar, ou vai se porque no tomar Brasil tem paulada o tempo racismo, não inteiro? tem. Vai ficar se tomando paulada e não vai se reagir nunca. É isso? Então? Exato, exato. Porque no Brasil não tem o que fazer, porque no Brasil há racismo sem racistas. Ninguém é racista no Brasil. Você não vai conseguir provar. Se conseguir, vai lá para injúria racial. Nunca vai ter racismo. Então, é o seguinte: a nossa lei é a magia preta. A nossa justiça é a magia preta. Eu faço sem nenhum constrangimento. Sem nenhum constrangimento. É isso. Sim. Eles não têm constrangimento de atirar pedra, de tocar fogueiro, de apedrejar uma menina de 11 anos só porque ela está vestida de branco. Então tem que tomar mesmo muita magia no Kengo, que é para ver se. E não vai endireitar também, né? Porque essa triste mesmo. Ali, a Catiúcia e a Lucas, ó. Feitiço neles. Feitiço neles, é isso aí. Eu. As pessoas estão rindo aqui no chat. Eu só tenho a lhe agradecer. Se eu quiser encerrar, comentar suas últimas palavras nessa live, fique à vontade. Pode fazer o encerramento. Eu quero agradecer, né? Quero agradecer muito. Nossa. E que conversa deliciosa, voou. E parabéns pelo trabalho, parabéns pelo GT. E estou muito feliz por estar aqui participando desse projeto. Eu acredito muito nesse movimento, né? Por meio, a despeito, eu entendo tudo, mas a despeito das críticas, eu penso que a gente está produzindo documento, a gente não está fazendo live. Nós estamos Exatamente. produzindo documento. Amanhã, uma professora poderá usar na sua sala de aula. Amanhã, as pessoas verão. Vai para o canal, fica aqui. Então, a gente está produzindo documento. Né? E eu estou muito feliz, porque sempre a gente está conversando com o branco, explicando para o branco sobre racismo. Sempre tem um branco na nossa frente. E não, eu sempre estou muito disponível, sobretudo para conversar com os meus, porque eu estou conversando comigo mesmo. Eu tenho falado muito isso, sabe? Vocês devem pensar, só nós sabemos o quanto é difícil viver numa sociedade do desejo de ser branco. Você liga a televisão, você não está lá. O seu dentista era branco, o advogado branco, professores brancos. Quando aparecia negro na novela, era subalternizado. Quando abria o jornal, só apareciam os negros na página de crimes. No livro didático, quem está segurando o chicote é o negro, porque o branco não tem herança do escravismo. A herança é só negra. A herança branca foi apagada. Não aparece um branco segurando chicote no livro didático. Então, sabe, a gente só está aqui porque a nossa ancestralidade nos pegou no colo, entendeu? E tem servido mesmo de blindagem. Porque, caso contrário, nós nem estaríamos aqui. Então, me interessa muito essa partilha e essa produção
de conversas pretas, né, de oralitura, me interessa muito. Eu agradeço muito a você pela possibilidade de troca e vamos em frente. Saúde e vida longa a cada um e a cada uma. E Axé, axé. vamos desmentir todas as mentiras contadas sobre nós. Laroye. Laroyeixo. E então, mais uma vez, sem palavras para lhe agradecer. Tive o privilégio de compartilhar esse momento com o senhor, com a sua sabedoria, com a sua atuação de vanguarda, protagonista na luta contra o racismo. Tenho certeza que todos que passaram por esse perfil essa noite saíram ainda mais fortalecidos, ainda mais próximos, postos a recuperar a sua ancestralidade, seu contato com a sua ancestralidade, com as suas raízes afro-brasileiras. Então, professor, eu peço que o senhor continue essa luta. O senhor vai ter sempre um apoiador na minha pessoa, na pessoa do enquanto GT de Educação no Rio Grande do Sul, nós vamos estar sempre com o senhor, apoiando suas ações, sua produção intelectual, sua produção de conhecimento, porque é isso que nos fortalece o movimento. Eu quero já também aproveitar e lhe propor que em uma outra oportunidade, mais adiante, talvez não esse ano, mas num outro momento, o senhor esteja aqui conosco a gente continuar esse debate e ainda com outros convidados. Essa semana tivemos a presença da coordenadora nacional e ela sugeriu, né, que nós recrutemos todos aqueles que estão comprometidos com a luta ou não MNU, continuar essa série de conversas que são muito importantes, né? A todos. Boa noite. Vamos em Laroye. frente. Laroye Chu, vamos em frente. Caô, Cabelecido. Cabiecile. Axé para. Axé. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos e todas. Uma boa noite.